Fala galera, fala turma! Prefeitura de Sorocaba retificou o edital número 1 de 2026. Importante, cargo de médico 1, especialista médico do trabalho. Houve o edital de retificação, por exemplo, você vê naquela tabela, coluna requisitos exigidos, curso superior em medicina e registro no Conselho de Medicina, acompanhado de título de especialista ou então residência médica na área medicina do trabalho. Porque você via no edital, publicado em fevereiro, na coluna requisitos para o cargo médico 1, a atuação médico do trabalho, aqui falava de residência, mas não do título de especialista. Então, houve essa alteração, mas não só. Fechando aqui, você vê sobre o concurso diversas vagas e fala de vagas para médicos. Mas esse vídeo, em especial, falando cargo médico, médico do trabalho. E aí, importante, é esse documento aqui, ó. Clicou em editais e documentos. Claro que tem o edital de abertura de inscrições, lá em 13 de fevereiro, mas recentemente, em 9 de abril, retificação de requisitos, reabertura de inscrições para médico do trabalho e alteração da data da prova objetiva para todos os cargos de médico, concurso público número 1 de 2026. Ao clicar nesse documento, temos acesso ao documento de retificação, mas percebemos que fala de retificação ou correção para o cargo de médico 1, médico do trabalho. Olha só, exclusivamente para a atuação médico do trabalho. E retificação de data prevista para a prova. Isso aí! Que tal? Legal? Concurso Prefeitura de Sorocaba sobre a retificação do requisito de preenchimento do cargo, cuja atuação é médico do trabalho. Nós acabamos de ver a reabertura do prazo de inscrições. Então, você observa, exclusivamente para o cargo médico 1, médico do trabalho, e retificação da data prevista para a realização da prova objetiva para todos os cargos de médico 1, nefrologista, neurologista adulto, neurologista infantil, psiquiatra adulto, psiquiatra infantil e do trabalho, para 21 de junho de 2026, no período da tarde, conforme está indicado abaixo, em razão das correções, retificações promovidas por este edital, será assegurada a possibilidade de devolução da taxa de inscrição para os candidatos já inscritos, ou seja, pagantes, aos cargos de médico 1, médico do trabalho, nefrologista, neurologista adulto ou infantil, psiquiatra adulto ou infantil. Esses candidatos que não tiverem interesse em seguir no concurso público, a solicitação deve ser feita das 10 horas do dia 13 de abril até as 23 horas e 59 minutos do dia 22 de abril de 2026. E o candidato, fez a inscrição, pagou, mas já não deseja concorrer aos cargos. Não quer participar mais do concurso. Então, para tanto, procedimento para solicitação de devolução de taxa de inscrição, acessar o site da VUNESP, fazer o login na área do candidato, localizar o correto link deste concurso público da Prefeitura de Sorocaba. Legal? Muita atenção! Clicar em devolução da taxa de inscrição, preencher com os dados de quem receberá o crédito, ou do candidato, ou de outra pessoa definida pelo candidato. CPF do titular da conta, nome do titular da conta, nome do banco, número da agência, dígito também se houver, número da conta e o dígito, inserir o número da inscrição e a sua senha, ler e aceitar declaração, clicar em confirmar. Então recebe de volta, o valor da taxa de inscrição. A devolução desse valor da taxa será realizada pela Fundação VUNESP,
na conta informada pelo candidato, pela candidata, no prazo de 15 dias contados a partir do pedido de ressarcimento do valor. Candidatos inscritos pagantes que solicitarem essa devolução de taxa de inscrição terão o valor devolvido e estarão automaticamente excluídos do certame, do concurso. Os candidatos que não pedirem essa devolução, eles vão prosseguir automaticamente no concurso, não sendo necessária nenhuma providência adicional. Você quer ainda concorrer ao cargo? Então, fique tranquila, fique tranquilo. Não precisa fazer nada. E aí, da retificação do requisito para o cargo de médico 1, médico do trabalho, nós salientamos. No edital de abertura de inscrição, não existia a possibilidade de demonstrar o título de especialista juntamente com o curso superior em medicina e o registro no conselho respectivo de medicina. Havia apenas residência médica na área medicina do trabalho. E quanto à reabertura do período de inscrição, exclusivamente para candidatos ao cargo de médico 1, médico do trabalho, fica reaberto o período para inscrição para o cargo de médico 1, médico do trabalho, e aí o período de inscrição das 10 da manhã do dia 23 de abril até 23h59 do dia 12 de maio, pela internet, no site da Fundação VUNESP, devendo ser observadas e cumpridas as demais disposições estabelecidas pelo edital de abertura de inscrições, porque você vê na página do site da Fundação VUNESP, página referente ao concurso da Prefeitura de Sorocaba, com vagas para médicos. Aqui existe o edital de abertura de inscrições, a Bíblia de seu concurso, mas neste vídeo falando sobre o edital de retificação que corrige partes do primeiro documento, esse que está na sua tela agora, publicado em 13 de fevereiro. Seguindo a leitura das retificações no cronograma para o médico 1, médico do trabalho, datas e prazos que constam nos capítulos lá no edital de abertura de inscrições para o cargo com a atuação médico do trabalho, passam a constar conforme segue. Então, são muitas as informações. Para o vídeo não ser prolongado, você vê, existe prazo para imprimir o boleto bancário, prazo para o pagamento desse boleto. Fala do candidato que tem exercido serviço voluntário, do candidato que tem exercido a função de jurado, da inclusão de nome social, da isenção do valor da taxa de inscrição. Para demais cargos do concurso, essa etapa já passou. Houve a solicitação daquele candidato, daquela candidata, e já houve análise de recursos interpostos contra o indeferimento dos pedidos de isenção da taxa de inscrição. Mas para o médico com atuação médico do trabalho, medicina do trabalho, você vê na retificação, nesse documento, aqui está: prazo para solicitar a isenção do valor da taxa de inscrição e enviar a documentação comprobatória das 10 da manhã, de 23 de abril, até perto da meia-noite, do dia 24 de abril. Então, o prazo é curtinho, exíguo. Prazo para juntar nova documentação, divulgação do resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição, divulgação do resultado da análise dos recursos. E aí você vai lendo, você, candidata a candidato, ao cargo de médico, Prefeitura de Sorocaba, mas médico com atuação na medicina do trabalho, Prefeitura de Sorocaba, então é para você esse vídeo. Candidata lactante, do candidato que não seja pessoa com deficiência, mas que precise de condição especial para realizar a prova, inscrição, participação de PCD, prestação da prova objetiva e seu julgamento e habilitação. Olha só, importante, data e período previstos para a prestação da prova objetiva, lá em 21 de junho, data do aniversário ou data de nascimento de minha saudosa mamãe. No período da tarde, orientação importante para as pessoas que se candidatam à vaga. É fundamental que todo mundo leia atentamente o edital de abertura de inscrições e também este edital, para que possam se inteirar das regras, prazos, procedimentos
irresponsabilidades do processo, o desconhecimento de qualquer informação prevista lá naquele primeiro documento, o edital de abertura de inscrições, e também o desconhecimento de qualquer informação neste edital aqui de retificação. Não será aceito esse desconhecimento como justificativa para descumprir etapas ou então pela perda de prazos. Permanecem sem alteração todas as demais cláusulas do edital de abertura de inscrições, não alteradas por esse edital que corrige pontos que nós demonstramos nesse vídeo. Legal? O restante segue aquilo que está nesse documento com 34 páginas. E na descrição deste vídeo, deixarei primeiramente a página do concurso. Depois, o edital de retificação, médico 1, atuação, médico do trabalho. E depois, o primeiro documento, o mais extenso, com 34 páginas. Claro que você, nesse documento com mais de 30 páginas, não vai ler aquilo que não é de seu interesse, não tem a ver com o seu cargo. Por exemplo, no conteúdo programático do edital de abertura de inscrições, médico do trabalho é a atuação do cargo médico. Conhecimentos específicos. O que vai cair na prova? Você vê agravos à saúde do trabalhador, saúde mental, sistemas sensoriais, etc. e tal. E termina aqui, ó, toxicodinâmica dos agentes químicos. Porque depois, outra área de atuação do médico. No caso, médico 1, nefrologia. Então, você sabe que na prova objetiva, concurso público elaborado, aplicado, questões formuladas pela banca VUNESP, nessa prova, existem os conhecimentos específicos, serão cobrados lá, por isso você precisa estudar. E além disso, porque o cargo exige ensino superior completo, você vê na página 30 do edital, o primeiro, lá em fevereiro, edital de abertura de inscrições, na página 30 fala dos conhecimentos gerais para o cargo e servia para outras áreas, mas você vê, aqui falando do médico 1, médico do trabalho. Então, na prova objetiva haverá português, política de saúde. Não há a disciplina de matemática, mas a pessoa candidata ao cargo médico, atuação médico do trabalho, precisa estudar conhecimentos gerais, política de saúde e língua portuguesa. Além disso, claro, os conhecimentos específicos para a área de atuação médico do trabalho. Tá combinado? Legal? Então, entendeu? Então, isso continua sendo válido. O que alterou está nesse documento com 5 páginas. Você verá principalmente prazos, datas que devem ser cumpridos. Legal? Aqui também, no primeiro edital, você vê anexos como o das atribuições dos cargos, técnico de enfermagem, etc. e tal, mas falando do médico, sendo aqui também mostrado a área do trabalho, médico do trabalho, o que a pessoa vai desempenhar lá? Atuar de acordo com as normas e diretrizes da Secretaria Municipal de Lotação, Secretaria Municipal da Prefeitura Municipal de Sorocaba. Então, isso era bastante relevante, importante. Aqui apresentei para você o edital de retificação. Legal? Mas falando do médico do trabalho, atuação. E aí você vê, tem o edital de retificação, 5 páginas. E você complementa com demais informações para o cargo médico, atuação, medicina do trabalho, no primeiro edital, com 34 páginas. Busque nesse documento aquilo que tenha a ver com o seu cargo e atuação, medicina do trabalho. Tá bom, então? Bons estudos! E até a sua aprovação. Valeu, galera! Valeu, turma!